Texto da palavra de Deus, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. A partir do verso de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Pai, fale conosco nesta manhã, eu te agradeço e te peço a tua direção no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu vou pedir, irmão Eduardo, dá um pulinho no meu gabinete, na minha mochila, tem uma caixinha de óculos azul, traz para mim, que a letra dessa Bíblia encolheu de repente. Irmãos, nós estamos no mês de outubro, e é um mês marcado pela Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um resgate da identidade da igreja. A Reforma Protestante não foi a criação de uma igreja nova. Foi o retorno à igreja nos seus alicerces, nos seus princípios. A Reforma Protestante, que aconteceu no século XVI, há 507 anos atrás, ela acontece por uma inquietação que o Espírito Santo provocou em um homem que não suportou mais ver a igreja distorcer, torcer e perverter a palavra de Deus. Em nome de tradições humanas, em nome de superstições, em nome de todo tipo de jogo, de poder e de interesses financeiros, econômicos, materiais. Obrigado, meu querido. A reforma aconteceu. E a partir deste momento, não é um evento que se encerrou, não é um evento que acabou. Aliás, um dos lemas dos reformadores era Ecclesia reformata et semper reformanda est. Igreja reformada
sempre se reformando. Igreja reformada sempre se reformando. Porque todas as vezes que nós igualmente fugimos do alicerce da palavra de Deus, e este é um tempo no evangelho brasileiro onde nós precisamos de uma nova reforma. Este é um tempo onde mais uma vez voltamos-nos para o poder, para os interesses políticos e econômicos. Este é o tempo onde, mais uma vez, a consciência das pessoas tem sido manipulada para atender interesses particulares de líderes inescrupulosos. Este é um tempo onde, mais uma vez, a igreja está cheia de superstições, de doutrinas construídas por mãos humanas. Este é o tempo onde, mais uma vez, o dinheiro voltou para o centro do templo. Onde a graça de Deus perdeu outra vez o seu lugar para dar lugar a um evangelho de sacrifícios, um evangelho de obras, um evangelho onde as pessoas são escravizadas. Aliás, nós cantamos aqui, eu sou livre. E liberdade se distingue da escravidão da seguinte forma: escravidão é você dizer não quando queria dizer sim, e dizer sim quando queria dizer não. Liberdade é você dizer sim quando poderia dizer não, e dizer não quando poderia dizer sim. O evangelho, mais uma vez, tem sido tomado por pessoas que querem controlar gente, que querem manter as pessoas presas num ativismo religioso e num curral de controle, que se chama de muitos nomes, de células. Hoje há, mais uma vez, pessoas endeusando lideranças. Aliás, líderes religiosos hoje estão exigindo serem tratados como pai e mãe. O pastor é o pai, a esposa do pastor é a mãe. Hoje, reinventaram no meio evangélico a mediação entre Deus e os homens, que a reforma restaurou, que ela só pode ser feita por Jesus Cristo, mas hoje inventaram uma tal de cobertura espiritual. Onde você está sobre a minha cobertura espiritual. E ai de você se sair da minha cobertura espiritual. Você está sob a cobertura espiritual do seu líder. Você está sob a cobertura espiritual do mentor da sua célula, do seu grupo de discipulado. Você está sob a cobertura espiritual de alguém que se estabeleceu entre você e Deus. Eu só estou sob a cobertura do sangue de Jesus. Precisamos de uma nova reforma. É tão difícil encontrar um evangelho genuíno e verdadeiro. Há poucos dias nos despedimos aqui de Cássia e de sua mãe, com 86 anos de idade. No intervalo de menos de 2 anos, ela perdeu um marido. 65 anos de casamento. Eu fiz todos esses sepultamentos. E naquele mesmo ano, em julho, ela perdeu um filho por um tumor. E eu o sepultei. E em setembro ela perdeu outro filho por Covid. E eu o sepultei. E depois de um ano ela perdeu em outubro um outro filho por um problema pulmonar. E eu o sepultei. Eu não imaginei que aquela senhorinha de aparência frágil pudesse resistir a tantas dores e perdas num período tão pequeno da sua vida. E quando a visitei para conversar com ela, ela me disse: Deus me deu
Deus tirou, e Ele tem sido tão bom para mim, e eu nunca mereci nada dele. Onde nós encontramos esta fé e esta esperança? Onde nós encontramos hoje esta fé e esta esperança? Antes de voltarmos ao texto de Efésios, eu queria, neste mês da reforma, e eu vou pregar alguns sermões sobre o tema voltado à reforma protestante, que essencialmente significa falar a respeito da graça de Deus e da justificação pela fé. A igreja começou pungente, pulsante em Jerusalém, quando o Espírito Santo se derramou no Pentecostes. 10 dias depois de Jesus ter sido assunto aos céus, Deus derramou o seu Espírito e ali começa a história da igreja. E então Pedro pregou em Jerusalém, 3.000 vidas se converteram. E a igreja pulsava em Jerusalém, mas ela precisava se expandir para além dali, mas ainda assim os discípulos resistiam em ir cumprir a missão de espalhar-se. Então veio a primeira perseguição sobre a igreja em Jerusalém. Estevão foi apedrejado e morto como um mártir, perseguido pela religião oficial do judaísmo. O que fez com que muitos cristãos se espalhassem para fugir da perseguição, especialmente aqueles que não eram judeus, aqueles que eram voltados para os cristãos chamados helênicos ou gregos. E foi então que Filipe sai de Jerusalém e vai para Samaria, e lá em Samaria prega o evangelho, 5.000 pessoas se convertem, e o Espírito Santo se derrama sobre todas elas, quando Pedro e João descem para orar e estender as mãos sobre aquela multidão. Só nesta primeira contagem, num período muito pequeno de tempo, a igreja passa de mais ou menos de 120 a 500 pessoas, que foram aquelas que estavam ali quando Jesus ressuscitou, fiéis a Ele e em torno da sua esperança. A igreja passa de menos de 500 pessoas para 8.000 vidas. E ela continua expandindo. E Filipe então encontra um eunuco que leva o evangelho para a Etiópia. E uma grande pulsante igreja etíope surge a partir deste ministério de Filipe, pregando para um oficial da corte etíope. A igreja chega à África, a igreja se expande para o Oriente. Tomé possivelmente é considerado aquele que leva o evangelho até a Índia. Pedro e Paulo vão chegar a Roma. E o evangelho começa a sacudir o mundo, sacudir as estruturas das religiões pagãs, e então uma grande perseguição se levanta contra a igreja, e o segundo século da igreja é um século de martírio, é um século de morte. Todos os discípulos, exceto João, morreram de forma trágica. Mortes terríveis, como pendurarem um homem amarrado de cabeça para baixo e o serrarem ao meio vivo. Homens queimados na fogueira. Mulheres e meninas grávidas, assadas sobre chapas incandescentes de ferro. E Tertuliano, no século III, dizia que cada gota de sangue cristão derramada era uma semente que ia fazer nascer muito mais cristãos. Até que nós chegamos ao século IV. E no começo do século IV, tudo mudou. A perseguição do Império Romano vira afeição. No ano de 313, o imperador Constantino publica o Édito de Milão, onde ele dá liberdade de culto aos cristãos, e anos depois ele publica um outro edito que vai tornar a religião cristã a religião oficial do império. E começa o declínio da igreja. Começa o seu crescimento numérico, começa o seu crescimento econômico, começa a sua expansão financeira, mas começa também o seu declínio espiritual.
O século romano, o Império Romano, no século IV, no século V, no ano de 476, cai o Império Romano do Ocidente, com a sua capital em Roma. Permanece apenas o Império Romano do Oriente, com a sua capital em Constantinopla. E os historiadores mais ou menos concordam que no século V nós começamos a viver aquele tempo que nós chamamos de Idade Média. E esta Idade Média, ela vai se dividir em dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Até do século V ao século X nós vivemos a Alta Idade Média. Há um crescimento. Uma população agrária vivendo nos campos, começam a se formar os feudos, começam a se formar os príncipes, os nobres que começam a governar grandes propriedades de terra chamadas de feudos. E uma população ali subjugada numa situação precária. E Roma ordenando e consagrando reis. E Roma ordenando e consagrando nobres. E então começa um processo de simonia dentro da igreja. O que é a simonia? Cargos eclesiásticos sendo vendidos por dinheiro. Bispos e até papas foram colocados no trono por meio de jogos e interesses econômicos e políticos. E a igreja passa a ser uma igreja política. Houve papas que passaram mais tempo em cima de cavalos em campos de batalha, liderando batalhas para conquistar terras, do que efetivamente pastoreando a igreja. No século X começa então a Baixa Idade Média. O sistema feudal aos poucos vai entrando em declínio e começa então a nascer uma chama de reforma no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não, ela não começa, e ela não é um evento que se restringe ao século XVI, ela começa no século XI ainda, quando em 1054 acontece o primeiro cisma, o primeiro racha na igreja. A igreja oriental, a igreja copta, armênia, egípcia e russa, ela se divide e ela se separa da igreja romana. E nós passamos a ter então um catolicismo romano e um catolicismo ortodoxo. E continua ainda efervescendo um desejo de mudanças e de reforma dentro da igreja. Até que em 1326 aparece John Wycliffe. E um pouco depois aparece John Hus. E o século XIV é um século onde uma mensagem de transformação começa a pulsar dentro da igreja. E eles são condenados como herege, porque queriam coisas simples como traduzir a Bíblia para a língua do povo. E não era interesse da igreja que o povo pudesse ler a palavra e conhecer as Escrituras. John Hus foi morto, queimado como herege. Wycliffe, que já havia morrido de causas naturais, foi desenterrado para que os seus ossos fossem queimados como herege. Mas eles deixaram uma profecia. Eles deixaram uma profecia de que mesmo que morressem, não levaria um século para que algo acontecesse e transformasse a igreja. E passou muito pouco tempo, até que, no final da Baixa Idade Média, os feudos entrando em declínio, a população europeia, que no século X tinha mais ou menos 20 milhões de pessoas, no século XIII já tinham 50 milhões de pessoas, e já não tinha comida para todo mundo, ao mesmo tempo que o Império Otomano crescia e bloqueava as passagens de comércio. A Europa entra numa crise tremenda, numa crise econômica, numa crise social, e aí surgem, no final deste período, as cidades, e surgem os burgos, e surge uma nova classe social chamada de burguesia. E esta burguesia trabalha com arte, artesãos e também comerciantes que começam a tentar furar um bloqueio. Século XI e século XII, então, as cruzadas vão acontecer para tentar retomar Jerusalém e reabrir o caminho para o Oriente.
Mas uma grande mudança começava a preparar o caminho para a reforma protestante acontecer. Em 1550, um homem chamado Gutenberg inventa a imprensa. A possibilidade de livros que levavam 1 ano para serem copiados à mão, agora poderem ser impressos em poucas horas. Surge a internet do século XV. Uma revolução inimaginável que vai ser talvez a grande mudança que vai fazer com que o movimento da reforma protestante do século XVI se espalhe pela Europa num piscar de olhos. Porque os escritos de Calvino, os escritos de Lutero, começam a ser reproduzidos em quantidades capazes de ganhar a Europa e de se espalhar por todas aquelas regiões e reformar o pensamento. No campo político, uma crise econômica na Europa. No campo social, uma crise humanitária. A peste negra dizima 1/3 da população. No campo filosófico surge o Renascimento. No campo das artes surge o Renascimento. E no campo da filosofia surge o humanismo. O mundo está mudando. O pensamento está mudando. O Renascimento significa recuperar as tradições da filosofia antiga, dos pensamentos antigos, a retomada da arte, a retomada do pensamento. Começa a surgir pensamentos científicos, Copérnico, Galilei, começando a questionar temas que até então eram formulados pela fé. A fé controlava o pensamento. O mundo se explicava a partir da religião e do pensamento religioso. A terra era plana naquele momento. Aliás, hoje parece que voltou a ser, né? Mas surgem pensadores que dizem, não, a Terra é redonda. E surgem outros que dizem, não, a Terra não é o centro do universo. Na verdade, ela orbita em torno do Sol. E isso mexe com a autoridade religiosa, com o poder religioso. E alguns homens são condenados como hereges. Galileu retira o que disse e diz assim, não, eu desdigo. E no meio de todo este cenário, o Papa Leão X está construindo a Basílica de São Pedro, que até hoje está lá no Vaticano. Michelangelo pinta o teto da Basílica de São Pedro com aquela arte linda que nós conseguimos contemplar lá. Da Vinci pinta a Mona Lisa em 1503. E veja como o mundo está mudando. Em 1492, Colombo chega na América. Em 1500, Cabral chega no Brasil. Os grandes descobrimentos. E é este mundo em reforma, em mudança, com um pensamento efervescente. O humanismo, ele tira Deus, ou melhor, o discurso religioso do centro e traz o homem para o centro da narrativa. E na medida em que se constrói a Basílica de São Pedro, a igreja precisa de dinheiro. E então, para sustentar a construção daquela obra, na Alemanha está acontecendo uma jogada política que o clã dos Brandemburgo, eles querem a arquidiocese, eles querem a diocese de Minsk, eles querem as mais importantes dioceses alemãs, porque eles querem o controle religioso e político de toda a Alemanha. E eles vão ao Papa pedir para que nomes da família do clã dos Brandemburgo fossem nomeados como bispos dessas dioceses, e o Papa faz um negócio com eles. Eu nomeio vocês e eu dou as dioceses a vocês, desde que vocês deem à igreja 10.000 ducados para construir a Basílica de São Pedro.
De onde se tira 10 mil ducados do dia para a noite numa Europa em crise financeira e econômica? Então acharam uma solução. Roma e a religião já estava tomada de superstições. Lutero, quando vai a Roma, se assusta, porque se vendia pedaços da cruz, pedaços da Arca de Noé, se vendia todo tipo de relíquia religiosa que poderia operar milagres, e então a igreja passou a vender a salvação. Criou-se um expediente chamado de indulgência, onde o Papa assinava documentos que concediam perdão de pecados para quem pagasse e comprasse essas indulgências. E então decidiu-se que os Brandeburgo venderiam na Alemanha indulgências para arrecadar os 10 mil ducados que teriam que pagar ao Papa. E começou-se a vender indulgências. John Tetzel, o principal dos vendedores de indulgências, se levanta e gritava nas praças: aquele que comprar uma indulgência assinada pelo Papa se tornará mais puro do que Adão era antes de pecar. Veja, os católicos que são marianos, eles chegavam a dizer, naquele momento, John Tetzel dizia: aquele que comprar uma indulgência se tornará tão santo como a Virgem Maria. E a frase mais famosa de Tetzel: ao tilintar a moeda no fundo do cofre, uma alma sairá do purgatório. E o perdão e a salvação passou a ser vendida por dinheiro. As pessoas já viviam debaixo de um Deus que era um Deus construído a partir do medo. O medo de ir para o inferno. Então as pessoas faziam todo tipo de esforço, sacrifício e penitência. Era uma salvação que até aquele momento era conquistada por esforço, por obras, e agora não só mais por esforço e por obras, mas também por dinheiro. E se parece muito com o segmento evangélico dos tempos atuais. Até que um dia, tendo sido designado para ser professor de Bíblia na cidade de Wittenberg, na Alemanha, no interior, num lugar distante, ermo, cidade pequena, nem de longe estava entre as principais cidades da Alemanha, um monge agustiniano chamado Martinho Lutero, ali lendo Romanos 1,17, ele leu: a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, e ele compreende então que a justificação do justo se dá exclusivamente pela fé. E que a justiça de Deus, disse Lutero, que até então eu pensava que era Deus punir os pecadores por causa dos seus pecados, naquele dia eu enxerguei que a justiça de Deus era Deus punindo em Jesus o pecado de todos os pecadores. Porque a justiça de Deus se revela na palavra, e a palavra é Jesus. E ao ler esse texto ele diz: então, naquele dia, foi como se as portas do paraíso se abrissem diante de mim, porque Lutero era filho desta igreja que angustiava as pessoas a partir dos seus pecados. Lutero era um cara tão obcecado por causa do medo de ir para o inferno e da condenação, que ele dizia: eu odeio Deus, eu não sou capaz de amar um Deus que estabelece parâmetros e critérios que nós não podemos atingir. E ele ia ao confessionário, saía de sua cela no mosteiro e ia até Staupitz, o seu confessor, e confessava os pecados. Antes que ele voltasse de novo à sua cela, ele dava meia volta para confessar mais pecados que ele lembrava, e vivia angustiado e desesperado, porque ficava com medo de ter esquecido de confessar algum pecado e vir a morrer e ir para o inferno. Este era Lutero, um homem angustiado a partir de uma religião que impunha um Deus que causava medo e pavor nas pessoas. Staupitz um dia olha para Lutero e diz assim: Lutero, peca forte, mata sua mãe.
Porque se um dia você experimentar o poder do perdão de Deus, você vai parar com essa neurose. E então, a partir das Escrituras Sagradas, no dia 31 de outubro de 1517, no equinócio do inverno europeu, no momento mais escuro e frio da Europa, onde as tradições célticas e pagãs diziam que o mundo dos mortos e o mundo dos vivos se conectavam, onde todas as crenças pagãs naquele período do ano faziam as suas oferendas aos mortos, numa festa e numa celebração religiosa chamada de Samhain. Esta festa, que depois que é importada para os Estados Unidos, a partir de todo o movimento religioso, passa a ser a festa de All Hallows Eve, que depois, sendo falada rapidamente com todas as devidas contrações, passou a ser chamada de Halloween. E não é à toa e nem coincidência que a data onde Lutero decide fazer o que fez foi do dia 31 de outubro, exatamente na noite do Halloween. Veja, no dia 31 se celebrava um culto e uma celebração aos mortos, com oferendas aos mortos, para que os espíritos dos mortos não viessem buscar e levar, porque havia uma mortandade enorme naquele período em toda a Europa, naturalmente por causa do inverno e do frio intenso. Mas para que os espíritos dos mortos não viessem levar os vivos, se preparavam banquetes e se deixavam nas casas. E a lenda de um homem que havia feito um pacto com o diabo e havia enganado o diabo, e portanto por ter feito pacto com o diabo não tinha mais lugar no céu, e por ter enganado o diabo também não tinha mais lugar no inferno, seu espírito havia sido condenado a vagar por toda a eternidade na escuridão, e deram a ele então uma lanterna para encontrar o caminho, e por isso que se fazem lanternas para guiar os espíritos no Halloween. No dia 31, Halloween, no dia 1º, dia de Todos os Santos, no dia 2, dia dos finados, dos mortos. Estas eram as celebrações cristãs que pulsavam naqueles dias. E então, que dia mais propício, que momento mais propício para um vendedor de indulgência vender perdão que livrava os mortos do purgatório e do inferno. Dizem que o Lutero passou uma faixa de tinta na entrada de Wittenberg e diz: daqui ele não passa. E pregou no dia 31 de outubro de 1517, na porta da capela do castelo de Wittenberg, 95 teses contra as indulgências. Este era o título das teses de Lutero, as 95 teses contra as indulgências, e abaixo estava escrito: o doutor Martim Lutero convida a todos para o debate. Porque eram debates acadêmicos que Lutero fazia na universidade, na cátedra de Wittenberg. E então, a partir daquele gesto, uma grande revolução do pensamento aconteceu. Príncipes apoiaram Lutero. Romperam com a igreja romana, romperam com os impostos pagos à igreja, romperam com toda aquela estrutura e abraçaram o pensamento luterano. Os humanistas olharam a reforma protestante e se apaixonaram por ela e por seus ideais, apesar de diferenças ideológicas, é claro. Erasmo de Roterdão, um dos principais humanistas, se tornou amigo correspondente de Lutero e trocavam constante cartas a respeito dos seus pensamentos. Erasmo falando do humanismo, Lutero falando do protestantismo, e então se tornaram praticamente correspondentes, amigos durante muito tempo. Erasmo naturalmente não podia aceitar a doutrina da predestinação, porque o humanismo era incapaz de entender que Deus pudesse assumir o controle a respeito da salvação do homem. Para o humanismo, é o homem que tudo decide.
E a partir daquele dia se tornou um marco do evento que nós chamamos Reforma Protestante. Lutero tem uma frase que ele diz: eu não fiz nada, eu apenas preguei a palavra, e a palavra fez tudo. Enquanto, não se escandalize, enquanto eu tomava cerveja de Wittenberg com os meus amigos, a palavra destruiu o papado com um poder que nenhum príncipe seria capaz de ter. A reforma aconteceu. Não foi fácil este caminho. Não foi fácil esta trajetória. Em 1520, o Papa excomunga Lutero. Chega às mãos de Lutero a bula papal que excomunga o reformador. E ele queima em praça pública a bula do Papa. Naquele momento estava definitivamente o Lutero rompido com a igreja. Não pensem que Lutero estava querendo criar uma nova religião. Não pensem que Lutero estava querendo fundar uma nova igreja. Lutero estava querendo convidar a igreja a se reformar. Ele amava a igreja. Ele tinha uma afeição pela igreja. Ele tinha um temor tremendo no seu coração, porque a igreja para ele era santa. Apesar de corrompida pelos homens, ela era santa, ela era divina, ela era poder espiritual de Deus. E ele não estava se insurgindo contra a igreja, ele estava se insurgindo contra aqueles que corromperam a igreja. E ele rompeu com o Papa, foi excomungado naturalmente. Houve debates, por exemplo, onde Lutero e John Wycliffe foram colocados um frente ao outro. E num debate teológico e sobre direito canônico, John Wycliffe pega Lutero no laço, na esperteza do discurso do designado pela igreja romana para debater com Lutero. Ele apresenta a Lutero as frases de John Hus, os textos e os escritos de John Hus. Lembra que havia sido queimado como herege no século XIV? Lutero, ao ler o que John Hus escreveu, foi perguntado: você concorda com isso? Lutero, coerente com a sua verdade, ele diz: eu concordo. Quem concorda com o herege é herege. Lutero, então, praticamente assina uma sentença onde seria morto. Mas isso traria um transtorno, porque o imperador agora está entre a igreja e os príncipes alemães. O imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele, Carlos V, estava sem saber o que fazer. Houve dois imperadores durante o período da Reforma, Maximiliano e Carlos V, e sem saber o que fazer, o imperador convoca Lutero, então, para Worms, na cidade de Worms, para uma última oportunidade de Lutero se retratar. Todos os escritos de Lutero, todos os textos que ele disse, todas as coisas que ele propôs foram colocadas diante dele. O imperador deu ele uma chance de se retratar de tudo aquilo para que ele pudesse viver. E então, Lutero pede 2 dias para pensar. Ele não tinha dúvida, mas ele pede 2 dias porque ele tinha medo do que a sua decisão poderia causar à igreja, que dano a sua decisão poderia causar à igreja, porque ali haveria uma ruptura definitiva. 2 dias depois ele volta, e ele diz: eu não posso retirar nada do que eu disse, porque isso seria contra a minha consciência. Eu só retiro o que eu disse se eu for convencido através das sagradas escrituras de que eu estou errado. Aqui eu estou, aqui eu permaneço, e que Deus me ajude. Estava decretada a morte de Lutero. Ele sairia dali naturalmente. O imperador só não o prende naturalmente porque havia uma multidão do lado de fora, e aquilo levaria a uma grande revolta que o imperador não estava preparado para conter naquele momento. Mas era questão de tempo. Então Lutero sai do castelo,
Ao sair do castelo, os homens se lançam sobre ele, botam um capuz na sua cabeça, jogam ele numa carroça e o sequestram. E todos achavam que Lutero estava sendo preso para ser morto, mas na verdade era Frederico da Saxônia, um príncipe simpatizante da Reforma, que rapta Lutero e o esconde em Wartburg, e durante muitos anos, cerca de 10 anos, Lutero ficou escondido, deixou a barba crescer, mudou de nome. Proteção à testemunha, programa de proteção à testemunha. E ficou ali. E no seu exílio traduziu a Bíblia para o alemão. E no seu exílio escreveu tantas coisas importantes, que chegaram ao ouvido de um jovem francês chamado João Calvino, que quando Lutero pregou as teses na porta do castelo de Wittenberg, tinha apenas 8 anos de idade. Calvino, estudante de uma universidade católica na França, converte-se ao pensamento protestante e escreve uma obra chamada As Institutas da Religião Cristã, a mais importante obra teológica surgida no tempo da Reforma. Perseguido na França por seus escritos, Calvino fugia para Estrasburgo, uma cidade onde havia um domínio protestante, e ele teria paz e não seria perseguido e morto também. Então, no caminho, ele foge, busca o melhor caminho para fugir dos conflitos entre católicos e protestantes, entre os feudos católicos e os feudos protestantes, entre as forças do imperador e as forças dos príncipes que protestavam contra todo aquele domínio da religião católico-romana. E ele passa por Genebra. E chegando em Genebra, uma reforma está em andamento, liderada por um homem chamado Guilherme Farel. Guilherme Farel convida Calvino para uma conversa e durante mais de 3 horas tenta convencer Calvino a pastorear e liderar o movimento reformado em Genebra. Calvino se recusa, ele não se julga um pastor, ele não se julga capaz de conduzir a igreja, ele é apenas um pensador, ele quer um canto sossegado para ele escrever sua teologia e o seu pensamento, e ele recusa todos os insistentes convites de Guilherme Farel. Farel, já sem ter como convencer Calvino, Calvino sentado em uma cadeira, Farel de pé, com a sua longa barba, se inclina sobre Calvino com o dedo em riste e dá uma última frase a Calvino: Deus amaldiçoe o teu descanso e amaldiçoe a paz que tu procuras para estudar, se diante de tamanha necessidade tu te retiras e te recusas a nos prestar socorro e ajuda. Esta cena é desenhada com Calvino inclinado para trás, com os braços abertos, e Farel com o dedo em riste apontando para o seu rosto. Calvino depois diz: as palavras de Farel me comoveram. E Calvino fica em Genebra. E depois disso, e ali surge a teologia, a eclesiologia, daquilo que hoje nós conhecemos como a Igreja Presbiteriana. Nascida no século XVI, sobre o pulso desses reformadores. Surgia uma igreja protestante, surgia uma igreja que nasce da tentativa de resgatar os princípios, de tirar a igreja daquele jogo de poder, daquela corrupção do dinheiro, daquela salvação que era por obras. Para que a gente não termine sem voltar ao texto, e eu serei muito breve, porque precisava contar para você a história da Reforma Protestante. O texto que nós lemos diz, do verso 3 ao verso 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com toda sorte, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Leia comigo esta frase do verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A próxima frase, leia também. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Deus, primeira coisa, Deus ama você. Deus nos predestinou em amor. E o texto diz, como nós lemos no verso 4, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu nele, em Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis. Não, irmãos, não são as obras que salvam. Não é porque você é bom que você é salvo. Não é pelo que você faz que você é salvo. Não é pela sua santidade que você é salvo. O texto diz que você se torna santo porque você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser santo. A santidade é fruto da obra do Espírito Santo na nossa vida. Ela é consequência de um ato de Deus. A santidade não é consequência do nosso livre-arbítrio. A santidade é consequência de um ato de Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo para nos regenerar pela obra e pelo poder do Espírito Santo. Para que a partir disso, nossa natureza pecadora fosse transformada, fosse mudada e nós pudéssemos viver em santidade. Aleluia. Nós somos agora livres para viver em santidade, mas lembre-se que esta predestinação, essa escolha foi feita em amor, porque Ele nos ama. E porque nos amou, Ele nos predestinou. O Deus que foi pintado com muitas cores dos olhos humanos como um Deus cruel, um Deus vingador que administra o inferno, um Deus castrador que policia a castidade, um Deus justiçador, um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que se ira, um Deus que o tempo inteiro está sendo desenhado pela religião para que você tenha medo dele. O texto está dizendo que Ele é um Deus que ama você. Ele ama você. E Ele escolheu você. E escolheu você para você viver uma vida plena e santa diante dEle. Não, Ele não escolheu para você ser salvo de qualquer jeito, uma vez salvo, salvo para sempre e de qualquer modo, não. Ele escolheu você para ser uma vez salvo, salvo para sempre, pela santidade que Ele vai fazer acontecer na sua vida, porque ela é a consequência da escolha que Ele fez, de que você é filho dEle. O texto diz, para que você fosse adotado como filho de Deus, e como filho de Deus, você vai viver sob a natureza de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a essência que Deus colocou no seu coração. As suas obras, as suas boas obras serão consequência deste ato de amor, onde Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No capítulo 2, logo no versículo 1, o apóstolo Paulo diz, nós que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, Ele nos deu vida. Em amor. No verso 7, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda
em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou um mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Em Cristo fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, aleluia, predestinados, diz o texto, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a vontade dele, conforme a sua vontade. A predestinação não é segundo a nossa vontade. Há quem diga por aí que Deus predestinou aqueles que ele conheceu e sabia que iam escolhê-lo por causa da sua onisciência. Não, irmãos, a predestinação não é algo que redunda da nossa vontade, daquilo que chamamos de nosso livre-arbítrio. A predestinação é fruto da vontade de Deus. De Deus, a vontade absoluta e perfeita de Deus. E veja que coisa linda, diz o verso 7, nele temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Pecado só pode ser perdoado por meio do sangue de Jesus, por meio da graça de Deus. Não há o que você possa fazer para mudar a natureza do pecado. O homem pecador não pode fazer coisa alguma pela sua própria salvação. Ele está morto, diz Efésios 2, morto em pecados e delitos. O homem, na sua natureza pecadora, a única coisa que ele pode fazer é caminhar-se em direção ao seu destino, que é o inferno. Entretanto, a graça de Deus nos perdoa, a graça de Deus promoveu em nós o que o texto diz no verso 7, a redenção. Portanto, você não é perdoado por nenhum esforço religioso que você faça, não é por uma boa obra que você faz para compensar uma obra ruim. Você é perdoado pelo sangue que foi derramado, pelo poder da graça de Deus. Graça de Deus, é o que o texto está dizendo. A remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça, pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus derramou a graça abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Amém? E o verso 12 então diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Oh, louvado seja! Vocês presbiterianos têm o Espírito Santo, nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Penhor, antigamente a gente falava muito disso, eu até me espantei que eu passei na Piacais, ali na Taquara, esta semana, e vi a agência nova da Caixa Econômica e tinha um cartaz escrito na porta, penhor. E eu lembrei daquele tempo onde se levava uma joia de família na Caixa Econômica e você penhorava. E você recebia um dinheiro e havia um juro, naturalmente, que corria sobre esse dinheiro. E se você não pagasse esse dinheiro no prazo, você perdia aquela joia de família. Mas se você voltasse para pagar aquele valor, você resgatava a sua joia de família. Isso se chama penhor. O texto está dizendo que o Espírito Santo, veja, olha o verso 14, o Espírito é o penhor da nossa herança,
até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia. Deus depositou em nós o Espírito Santo como penhor da nossa herança, a garantia de que ele vai voltar para resgatar aquilo que é seu. Aleluia. A garantia de que ele vai nos buscar, a garantia que nós seremos tomados por ele, a garantia que nós seremos recebidos na glória. Aleluia. O Espírito Santo é o penhor desta herança, e não para nenhuma dúvida sobre o meu coração a respeito da minha salvação, porque eu fui escolhido antes da fundação do mundo, e eu não posso perdê-la, e eu não posso deixá-la pelo caminho, porque se eu tivesse me salvado, eu poderia perder a minha salvação, mas foi Cristo que me salvou, e Ele não vai me perder. Aleluia. E esta é a nossa segurança, e esta é a nossa certeza, essa é a nossa esperança em Jesus. Igreja reformanda, Ecclesia reformanda et sempre reformanda est. Igreja reformada, sempre se reformando. Esta mensagem precisa ser reavivada no nosso coração, de que nós somos salvos pela graça, de que Deus nos ama, de que nós fomos escolhidos por Ele, pela sua vontade, antes da fundação do mundo, e que Ele virá nos buscar.